Então, alguns têm coisas materiais para oferecer, outros têm valores que o dinheiro não compra. Não tem isso aí, dinheiro nenhum compra. Exato. E é por isso que muitas famílias estão aceitam até essa derrota. Infelizmente, nós temos isso até dentro das igrejas. Pessoas que aceitam porque, primeiro, pararam de ler a Bíblia e de crer nas promessas. Já fui moço, hoje sou velho, porém jamais vi justo a mendigar o pão. Isso aí. E hoje tem gente vendendo almoço para comprar a janta dentro da igreja. Sim, né? sim. E, infelizmente, as pessoas aceitam a derrota. Aceitam. Isso está muito difícil porque estão sendo ensinadas de maneira errada. Errado. Se for a vontade de Deus. Se esquece de ler lá, se eu não me engano, é 1 João 3, né? No versículo 14, 15, se não me falha a memória, né? Que as pessoas desejam de Deus, e 3 João também 2, para amar, desejo de bem em todas as Isso. coisas. Né? Paulo, João escrevendo para Gaio. Isso, para Gaio. Então, que tenha saúde e assim vá bem em todas as coisas, sua alma. Mas essa família que se sente derrotada, até dentro da igreja, e muitas outras que estão nos vendo, como ela faz para quebrar a rotina do fracasso, que também é um livro de sopa. Sim. Na verdade, conforme eu disse agora há pouco, nós estamos vivendo uma sociedade complicada. E hoje, querido Davi, hoje as pessoas elas não estão vivendo mais por fé, elas estão vivendo por vista. Então hoje as pessoas querem quebrar galho. Elas conseguem pensar que a vitória deles é momentânea, quando não. Às vezes Deus nos concede vitórias exatamente para ultrapassarmos de uma fase a outra. Então a busca dessa família que hoje nós temos, vamos falar do Brasil, eles buscam o quê? Bens materiais. O que é vitória eles para eles? É vitória ter um dinheiro na conta. Um carro novo, é um apartamento, é sair do aluguel. E a vitória dita por Cristo é muito maior que isso. Isso aí é só fruto. É só fruto. Então o que acontece? Esse pessoal, eles estão perdendo a ótica de como extrair força dessa fraqueza e transformar essas perdas em conquista. Como é que a gente extrai? Pela fé. O senhor tocou um assunto interessante. O próprio Jesus disse isso. Olha, se o filho de vocês pedir um pão, vocês vão dar uma pedra? Não. Se pedir um ovo, vocês vão dar uma serpente? Aí Jesus foi muito claro: vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Então a gente perde a noção do que é o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus não nos priva de adversidades, porque elas fazem parte para a maturidade e o crescimento. Aí hoje, infelizmente, você sabe também, tem muitos pastores que viraram coach. E viraram deixaram de ser profeta, deixaram de ser profeta. Motivacional. Exatamente. A Bíblia como ela é. É até uma coluna minha que eu tenho no Jornal da Sim. A Bíblia como ela é. Isso. É um livro a ideia do coach é boa, porque todo ser humano ele toma decisões em cima de motivações. O grande problema do coach é substituir a fé pela motivação. E quando vem a adversidade... Aí pronto. Como se aquilo ali fosse vamos dizer, aquela lâmpada de Aladim, né? Faz o teu desejo. Eu quero isso aqui, pronto, aconteceu. Chegou para mim, não, preciso dar uma segredo, eu quero botar lá todo mundo rico. Aí eu olhei, aquela árvore a gente conhece o fruto, né? Eu falei, mas doutor, o senhor não tem nem para o senhor, ninguém dá aquilo que não tem, como é que o senhor vai pregar uma coisa que o senhor não viu? Não é mesmo? É isso aí. Aí ele ficou me olhando assim, né, um defensor público, que, lá em Brasília, veio para cá para o Rio, aí depois estava lá, estava com aquela licença que eles pedem lá, eu não sei qual é o prazo dessa licença, mas sem enumeração, não sei como se chama essa licença. Aí pegou, eu falei isso para ele, ficou meio assim, então, né? Aí a gente vê uma outra questão, doutor Davi, querido irmão Davi. É interessante, eu também gosto de falar sobre isso. Você tem uma mercadoria e você não sabe vender essa mercadoria. Vamos dizer que hoje a nossa mercadoria é a Bíblia, é a palavra. Você não sabe. Você quer que as pessoas aceitem pelo teu apelo
Mas não conhece o produto. Não conhece o produto. Não sabe as características. Exatamente. Como é que pode? Você vai a um nutricionista que passa uma dieta para você se ela é obesa? Aconteceu com um amigo meu, ele disse que foi queria perder. Quando ele chegou lá, ele viu o médico que dava então, dele, ele as pessoas estão vendendo um produto que não acredita no produto. Quando você vê qualquer pessoa pedindo, apelando, insistindo para você comprar aquilo, você até compra por pena, mas tu pega aquilo e larga. Porque quem acredita no produto, meu amigo, ele vive o produto. Então, para a gente pregar fé, a gente tem que viver fé. Para a gente pregar caráter, a gente tem que ter caráter. Por falar em caráter, eu estava hoje de manhã numa reunião de pastores com um pregador internacional. Sim. Que veio para pregar, um indiano naturalizado nos Estados Unidos, tinha um tradutor, o senhor deve conhecer muito bem, que ele toda a Assembleia de Deus, o pastor Peter. Então, um bom tradutor também do inglês, né? E nós estávamos ali conversando, e aí depois ele falou assim, não, eu sou do Instituto Haigai. Eu falei, Haigai, isso é... Pois é, eu passei pelo Haigai, mas na década de 80. Ele, eu falei assim, era tudo que ia para Singapura, sou da época do Reginaldo, né? Sim, sim. Aí ele, e mesmo conversei, ele não sabia nem que era Reginaldo. Eu falei, não, eu estou numa geração bem depois, né? Daqui eu passei, eu sou da época do pastor Eudes, da editora Vida, né? Estou do Custódio Rangel, na CPS. Também, né? também. Aí eu estava conversando que depois o Reginaldo, ele saiu e virou pastor presbiteriano, né? Sim. Que ele sempre estava numa igreja aqui no Rio de Janeiro. Aí, nesta época, eu estava ainda solteiro, era um casar, e conheci uma pessoa muito bacana. E ela era presbiteriana. Ela era amiga, vamos lá, vou conversar com o corpo diaconal, já falei de você vai se tornar o pastor da nossa igreja. Tá bom, fiquei todo... Eu tinha chegado do campo missionário, que eu fui da ON, Operação Mobilização, fui da Jocum também. Então, aí fiquei no sul do país, fiquei em Assunção também lá, né? Sim, sim. Aí todo alegre, poxa, a igreja presbiteriana, né? Mesmo sendo renovado, vamos incendiar aquilo lá, né? Que a igreja era até hoje. Mas, quando eu chego lá na igreja, quando eu olho, quem era? Meu amigo lá de trás. Não vou fazer isso. E lá é o seguinte, lá quem decide é o corpo de presbítero, né? Corta não é que nem a Assembleia de Deus. Exato, né? é diferente. Na Batista é o corpo diaconal, na presbiteriana, o presbítero que decide. Com votação da igreja e o voto secreto. Então o cara está rindo para você e votou no outro. E já houve um tempo que quem mandava na Assembleia de Deus eram as irmãs da oração. Isso, já eram as irmãs da oração. Aí ele vai, quando eu olhei, não, você vai assumir, já estava tudo certo. Quando eu olhei quem era o pastor, era meu amigo. Eu falei, não vou fazer, não posso aceitar. E porque lá fica 2 anos primeiro, e depois mais coisas. Se ele for aprovado, aí mais 4. Queria cortar aí, quando já estava nos 2 anos. Quando eu olhei, aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, ele é um homem de Deus, vai trazer muita coisa boa. Ele se é um pouco fechado, porque vocês são fechados. Sim, então, sim. Deixa que eu converso com ele, e ali ele ficou mais 4, e eu saí. Mas por isso, por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando, isso se chama caráter. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o caráter indefinido, que também é um livro seu, e depois eu quero também uma pessoa que leu o seu livro para ela estar falando sobre ele. Pois bem, por último, por isso. O caráter indefinido, ele nasceu dentro de uma visão ministerial nossa, que a gente observa que tem muita gente que diz ser uma coisa é outra. E isso é comum no nosso meio, convivência ministerial. A gente costuma dizer que são pessoas que quem vê cara não vê coração. Não é? Então a gente observa o seguinte, dentro da análise da minha área, cheguei à conclusão de que o caráter ele é resultado de uma influência social. Nós somos com personalidade, nós temos personalidade interna e externa. Nós temos 3 elementos que são fundamentais, que é a personalidade, o temperamento e o caráter. A personalidade, ela é resultado, ela é genética e também ela é formada pelo meio social que você desenvolve. Por exemplo, existem filhos adotivos que parecem fisicamente mais do que filhos legítimos. Por que isso? Por causa da convivência. Aí acaba aparecendo a fisionomia.
Pastor, desculpa até abrir um parênteses, conversando muito sobre o senhor, que vocês se parecem muito, mas estava justamente falando isso, a convivência. Eu disse assim, eles devem ter uma a gente está cometendo aqui uma indiscrição para dizer que conversávamos entre nós. Olha, eles devem ter uma convivência tão pacífica, tão harmônica, né? Que eu aprendi que a convivência gera a semelhança. É isso aí. Eles se parecem. É exatamente isso. A personalidade é isso aí. Eu acho vocês parecidos. Então deve vir dessa convivência que gera entra a cumplicidade, só de um tempo, basta olhar que já sabe o que está dizendo. Meus avós, quando faleceram, um era a cara do outro. Meu avô e minha avó ficaram na mesma cara. Exato. Quanto mais tempo se convive, mais vai se parecer. Isso reflete na fisionomia que a gente chama de o estereótipo do indivíduo. Aí depois vem os temperamentos, que também são genéticos, né? E o caráter. O caráter ele é formado a partir da família. Daí surgiu a frase, filho de peixe, peixinho é. Mas eu costumo dizer que filho de pastor não é pastor, exatamente. Nem filho de crente é crente. Muito tem bem. Que se converter. Aí nós estamos observando dentro da ótica. São muito visados, né? São criticados, então, não pode dar nada. O que ele é mais vigiado que o próprio pastor. A ideia social eclesiástica hoje é que os filhos de pastores imitem os pais e sejam melhores do que ele. É o que eu sempre lanço para eles. Vocês têm que ser melhor do que eu. Eu digo isso para minhas filhas também. Tem que ser melhor. Vocês têm mais recursos que eu. Mas, enfim, a gente observa o seguinte, que o caráter é formado a partir daquele ciclo social. Ele vai formando. O caráter de um sujeito, para ele chegar a uma formação completa, entre 25 a 30 anos. Por isso que Jesus exerce o ministério com 30 anos. Ele já tem um caráter formado. E quem tem caráter formado sabe o que quer para a vida. Alguém que tem um caráter indefinido, que não definiu, é que de um momento, alguma fase da vida dele, principalmente no desenvolvimento da fase fálica, é que houve um bloqueio. Dali então ele passa a ser induzido pelo que os outros dizem. E o que os outros dizem é que manipula ele. Então ele não define o que ele quer. Ele é definido o que os outros querem. Infelizmente, nós temos muitos, assim, até dentro das igrejas, que nós chamamos dos crentes chuchu. É isso aí. É isso aí. É exatamente. Por isso que nesse livro eu trago que eu digo que é um confronto, né? É um confronto teológico a falar do caráter indefinido de Arão. Se esse livro for para a teologia, alguém vai me criticar, porque eles estão vendo o sacerdócio. Eu não estou me referindo ao sacerdócio, estou me referindo à pessoa. Então, a pessoa de Arão é uma pessoa indecisa, é uma pessoa influenciada pelos outros. Teve no bezerro de ouro. Exatamente. O camarada está 40 anos lá no Egito, na ausência de Moisés. Você conhece o que de Arão? Nada. É tipo aquela pessoa, se eu tenho uma amizade sólida aqui, tenho uma amizade aqui de anos aqui, por exemplo, sim. De infância, né? Até. Sim. Aí, tá bom, daqui a pouco chega uma pessoa no ouvido dele, olha, a Ana fez isso, e ele é conhecendo 40 anos, se deixa para você aí vai acreditar no negócio. Exatamente isso. Isso aí é que mostra, é um dos elementos que vai mostrar a indefinição do caráter do sujeito. Quer dizer, o outro fez a cabeça dele e ele acreditou. E a pessoa convivendo com a outra ali anos, sabe que ela não é assim, sabe que é assim. Pô, deve ver para pouco tempo que a gente está junto, ela já me conhece. Então, e você observa a dificuldade. Eu vou saber que não é a doutora. Você observa uma coisa, isso aí não é o Davi. Mas vamos ficar calados, não é tomar decisão, deixa eu olhar o outro lado. Exatamente. Você analisa a dificuldade que Arão teve no relacionamento com Moisés. Basta o cara estar ausente, o povo influencia, bezerro de ouro. Aí critica a mulher de Moisés junto com a irmã. Dois filhos dele se rebelam trazendo fogo estranho. Entendeu? O camarada que ele é vulnerável ao que os outros estão dizendo. E tem pessoas assim. Eu só tenho um amigo, até o momento que alguém... Quando falar, acabou a amizade. Eu achei, pastor Ricardo,
todos os seus livros são fantásticos. Aliás, foi o Obrigado. que me deixou muito curiosa para virmos aqui fazer Sim. essa entrevista, conforme falei ali no seu escritório. E também lá no dia da posse de vocês, na Academia Teológica, na Sim. Academia Brasileira Teológica de Letras, eu fiquei assim muito encantada em observar a beleza do núcleo familiar, porque me deixou assim comovida. Eu falei, olha que bacana, eu quero conhecer esse pessoal de perto, porque tem uma energia, né, um amor ali que a gente sente quando chega perto. E aí quando você foi chamado para proferir a sua palestra, que começou falando sobre o caráter indefinido, eu falei, meu Deus, que bacana, né? Como pode uma pessoa com essa sensibilidade de ir pegando os personagens reais da Bíblia e trazer para nós, réis mortais, Sim. né? Aquilo que a gente às vezes vê, mas nem identifica de a forma a nível consciente. Sim. Né? Eu fiquei assim gostei muito do livro. Como o caso de Esaú, que eu abordei ali, né? Sim. O caráter definido de O Esaú. caráter de Esaú. Eu achei muito bacana, fiquei muito impressionada. Sim, Deus tem me agraciado com essas percepções. Eu costumo dizer que, como psicanalista, eu pego o personagem bíblico, coloco no divã e vou interrogando. Muito bom. Só falando mais de Recomendo a leitura de todos, claro, indistintamente. Mas achei o livro, onde fala do caráter indefinido, assim, eu diria até um livro necessário para muitas pessoas. Sim, sim. Estou falando de caráter aí, de divã, me fez lembrar um grande livro de Tim LaHaye, Temperamentos Transformados, né? Sim, onde ele mostra o sou estudante colérico daquele Paulo, ele mostra o melancólico Moisés, Moisés. o fleumático Abraão Sim. e o Pedro Sanguíneo, Eu sou estudante que hoje é o daquele livro. super-extrovertido, super-introvertido, introvertido. Isso Então, aí. livros excelentes que eu também li todos na categoria. Mas somos de uma época, né, que Sim. muito boa. E eu queria ser justamente sobre isso, falando sobre o caráter, né, de botar no divã. O que vem para a gente aí agora, depois desses livros? O que o senhor está escrevendo? Eu estou escrevendo um tema muito importante, que vai ser o meu próximo título, né? Que é Conhecendo o Coração dos Homens. É um segredo, obviamente, ninguém sabe o que acontece. Como é que eu conheço o coração da Ana Cristina? Através das atitudes dela. A boca fala que o coração está cheio. Entendeu? Então, óbvio que conhecer de forma absoluta é Deus. Mas a convivência nos faz saber quem é quem. Então, houve muitos destaques que me fizeram escrever essa matéria. Uma delas é como explicar a quebra de alianças precoces que nós estamos vivendo em sociedade. Como explicar tantas traições, principalmente no mundo evangélico? Será que isso é só espiritual? Claro que não. Aí eu fui analisando e cheguei à conclusão de que alguém que trai é alguém insatisfeito. Alguém que trai é porque ele traz um complexo, ele traz um trauma. Principalmente quando ele busca o poder. Por que será que um obreiro que você treina, você tira ele do anonimato, dá nome a ele, e amanhã ele te dá uma pernada? Se bobear ainda quer levar a verdade aí. Será que isso é só espiritual? Não, isso não é só espiritual. Isso é uma questão de traumas. Por quê? Dentro das fases em que o indivíduo é formado, uma delas é o desenvolvimento da personalidade dele, ele pode sofrer rejeições. E a grande maioria de pessoas que sofreram rejeições foram ignorados. Ela tende a chegar a algum lugar para, quando chegar lá, impor o que a ela foi negado na infância.
Então, por que um relacionamento se rompe precocemente? Porque o outro não satisfaz, não massageia o seu ego. E como não massageia o seu ego, ele vai então romper e vai se